vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo nesta manhã. Saúdo a todos com a palavra do profeta Isaías, capítulo 9, do versículo 6 e o versículo 7, que nos diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa é a promessa do nascimento do Messias, o Cristo que havia de vir. Hoje veio e hoje celebramos esse tempo de advento. Um abençoado quarto domingo de advento, que Deus possa abençoar a nossa vida e possamos permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Por isso nos colocamos em oração. Bondoso e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela semana. Colocamos esse tempo nas tuas mãos, Senhor, para que tu nos dê a paciência necessária, tu nos dê o discernimento, Deus, para aprendermos mais de ti. Nos abençoe, Senhor, nessa manhã, que o teu Santo Espírito nos conduza, nos dê a direção, em nome de Jesus. Amém. Fiquei pensando semana, uma pergunta que me fizeram, como vou entender o que Deus quer falar comigo através da palavra, através da Bíblia? Aí eu respondi que primeiro nós temos que entender o que estamos lendo, ou seja, a interpretação do texto, entender as palavras, ou seja, conhecimento. Quando temos conhecimento da palavra de Deus, ela revela o seu mistério, deixando tudo claro para que possamos obedecer pela fé. Palavra hoje que gostaria que conduzisse a nossa reflexão está em Romanos capítulo 16, 25 a 27. O tema na revista e atualizada do Almeida é doxologia. A palavra nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Doxologia. Doxa é glória, logia é palavra. Aqui tem o sentido de louvor, de exaltação, de honra. Tem o sentido de adoração e contemplação da glória de Deus. Ou seja, é um louvor a Deus. O apóstolo Paulo, com uma oração de louvor, termina a carta aos cristãos de Roma. Nessa oração, ele resume a carta mencionando alguns dos grandes temas que foram tratados nela. O evangelho que Paulo anuncia é a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Revela a missão para a qual foi chamado. É a verdade que foi revelada por meio daquilo que os profetas escreveram e se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Nos ajuda, nos auxilia Romanos 1,5, que diz assim: Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Meu irmão e minha irmã, por meio de Cristo Deus deu. Toda a glória seja dada a Deus, toda adoração somente a Deus. Por isso a palavra que nós lemos de Romanos fala daquele que é poderoso, ele quer confirmar o seu evangelho. Eu posso falar o meu evangelho, é o evangelho que Paulo prega, que é a pregação de Cristo. E aí, quando Cristo é pregado, há a revelação do mistério guardado para aquele que crê. E isso vai se tornar manifesto por meio das Escrituras, segundo o mandamento de Deus. E tudo isso sempre para obediência por fé
e não só para nós cristãos e cristãs, mas também para todas as nações. Por isso Deus é único e é sábio, por meio de Jesus Cristo, e isso vale todos os séculos até a volta de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, podemos aprender algumas coisas primeiro da verdade de Deus. A verdade de Deus é uma verdade que ninguém pode conhecer a menos que seja revelada por Deus. Nos acompanha a palavra de Colossenses 1, 26 e 27, que diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós e esperança da glória. A palavra diz que esse mistério é revelado àqueles que creem. E aí, quando a gente entende a verdade de Deus, a gente entende que essa verdade é onde Deus age. Deus sempre age no comum. A glória de Deus se manifesta no comum para tornar a vida repleta de significado, senão não faria sentido para nós se ela não fosse tão próxima de nós. Também traz a alegria do dia a dia, do cotidiano. O poder de Deus age no comum e os olhos da fé percebem que o comum ganha ares extraordinários na comunhão. Compreendeu? O comum de Deus se torna extraordinário no nosso dia a dia. Deus é poderoso para confirmar nossa filiação divina por meio de Cristo e a nossa irmandade por fé. Se aprendemos a verdade de Deus, queremos aprender que nessa verdade também tem a sabedoria de Deus. Além de eterno, Deus é descrito como o Deus único e sábio, o único sábio. Não é um entendimento proveniente de iluminação interior, mas consiste em uma revelação encarnada. Deus é sábio e, por isso, estabeleceu um plano apropriado a seu desígnio eterno, ou seja, um mistério. E o executa por meio de Jesus Cristo, mediante a pregação do Evangelho. Deus é o único. Essa expressão reflete o conceito central onde Paulo quer destacar a exclusividade de Deus diante de muitos deuses e de sua sabedoria suprema. Não pense que são sábios em si mesmos. Romanos 12:16 diz assim: tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Entender que inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência é natural nossa do ser humano. É entendimento, é rapidez de raciocínio. Eu diria que inteligência é fazer as coisas do nosso jeito. Sabedoria, ela vem de Deus, é conhecimento. Diria que fazer as coisas do jeito de Deus é sabedoria. E sabedoria vem de Deus, como diz o profeta, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Inteligência nossa, sabedoria vem de Deus. Quando nós pedimos, Ele nos dá sem que nós possamos dar algo em troca. Se temos a verdade de Deus, a sabedoria, também queremos entender o mistério de Deus. A raiz da palavra mistério quer dizer ser silencioso, fechar a boca. E o sufixo que vem depois da raiz designa tanto o lugar onde se dá ação quanto a ação em vista de um determinado fim. A palavra mistério significa algo silenciado em vista de um fim pessoal e não algo inacessível ou incompreensível. Mistério fala de conhecimento e, em função disso, muitas vezes no esquema de revelação. Os mistérios de Deus só podem tornar-se conhecidos por meio da própria revelação de Deus e não porque as pessoas sejam suficientemente engenhosas para chegar a tal conhecimento.
O mistério não é um enigma para ser decifrado, mas é algo sagrado, que foi revelado por Deus em tempo oportuno, ou seja, na vinda de Jesus Cristo. A humanidade passa a ter acesso à fé, porque o Evangelho é força de Deus. O agora, no versículo 25, expressa a ação de Deus que se encarna na história da humanidade para orientá-la em direção ao seu alvo, ou seja, acertar o alvo. Meu irmão e minha irmã, todo louvor, toda adoração seja dado a Deus, e somente e exclusivamente a Ele. Por quê? Porque pelo poder de Deus que fornece para confirmar os cristãos. O poder não é nosso, o poder e a ação vem de Deus. Nós somos seus instrumentos. Toda adoração, porque pela provisão do Evangelho, através da pregação e revelação, Deus proverá entendimento através da pregação e através da sua revelação. Deus proverá também a adoração pelo resultado da obediência que vem da fé, não só entre nós, como eu disse, mas entre todos. E a adoração seja a Deus pela finalidade, pela suprema de dar glórias a Deus eternamente por meio de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, diante da verdade de Deus, diante da sabedoria de Deus, diante do mistério de Deus, qual a verdade revelada? Natal não é apenas uma data religiosa ou um feriado oportuno, mas é a rememoração do mistério de Deus revelado e encarnado, que mudou a história da humanidade para sempre. Rememorar esse mistério é atualizá-lo, permitindo que seu impacto continue transformando vidas. A glória de Deus, uma vez vista, não tem como desver. Nem sei se existe essa palavra. Uma vez que sabemos, não há como ficar indiferente. A mensagem de Deus, uma vez revelada, não tem como ser barrada, sufocada ou controlada. Não seremos mais os mesmos depois de experimentar, depois de viver um Natal de adoração e contemplação. Deus é o único e sábio, e em Jesus Cristo é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Meu desejo e minha oração é que tu tenhas um feliz advento e, acima de tudo, esteja pronto para o Natal. Uma abençoada semana, um abençoado dia, em nome de Jesus. Amém.